Bom, gente, esse vídeo aula, então, nós vamos ter uma explicação das estruturas de repetição while e do while. Qual que é a minha ideia? Esse primeiro vídeo aula a gente vai ver como que funcionam as duas estruturas. Eu vou fazer dois exemplos iguais, tanto para o while quanto para o do while. Vou mostrar um chinesinho do funcionamento dele, e aí nós vamos entender como que as duas estruturas funcionam. E no próximo vídeo aula eu vou fazer um exercício de exemplo, usando as duas estruturas também. Então, aí acho que fica legal. Bom, então o while e o do while são duas estruturas de repetição diferentes. São duas estruturas distintas. Então, eu tenho o while, que é essa primeira estrutura que a gente está vendo aqui desse lado. E eu coloquei a estrutura do while desse lado de cá. Então, eu tenho duas estruturas. Quando que elas são usadas? Geralmente, quando a gente não sabe o número de vezes que vai repetir. Então, eu sei que eu quero que meu programa, ou parte dele, repita, mas eu não sei quantas vezes que ele vai repetir. Por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa e eu não sei quantas pessoas vão responder essa pesquisa, ou quantas vezes uma determinada pessoa quer fazer ela. Então, na hora que ela desejar parar a repetição, essa estrutura ela me dá a possibilidade. Eu vou conseguir sair da repetição, tanto uma quanto a outra. Então, eu posso usar, em algumas situações, eu posso usar ou uma ou a outra. Quanto que eu vou usar uma ou a outra? E a gente vai ter que ver com exemplo mesmo, para você conseguir definir. Bom, aí nós vamos fazer o seguinte. Então, tá aqui a minha estrutura while. O while significa enquanto. Então, enquanto. É bom a gente ter essa definição do que ela significa, porque ela vai funcionar da seguinte forma. Enquanto, né, while, enquanto a minha condição, que vai vir entre parênteses, for verdadeira, então ele é um teste. Apesar de ser uma estrutura de repetição, ele sempre vai testar se essa condição aqui ela é verdadeira. Porque se ela for verdadeira, ele vai entrar aqui e executar os comandos que estão entre as chaves. Então, enquanto essa condição for verdadeira, ele vai executar os comandos, ou seja, ele vai repetir os comandos que estão dentro das chaves. Então, significa que, na hora que essa condição for falsa, então, em um dado momento, ela vai ter que ser falsa. O momento que eu quiser sair da repetição, ela vai ter que se tornar falsa. E aí, sim, eu saio da repetição. Então, eu não executo os comandos e vou sair da repetição. Por que uma hora ela tem que ser falsa? Porque senão eu vou cair num loop infinito e eu vou ficar numa eterna repetição. É isso que a gente quer? Não. A gente quer uma hora que ela seja falsa. Então, é exatamente aí que na hora que a gente vai decidir que condição que eu vou usar, eu tenho que explicitar isso para o meu usuário. Olha, se você quiser sair, você vai ter que digitar 1. Ou, se você quiser sair, você vai ter que digitar qualquer número menor que 0. Então, a gente vai ver aí alguns exemplos. Bom, nessa estrutura, a diferença básica dela para a próxima que a gente vai ver é que o teste de condição, aqui ó, isso aqui é o meu teste, que é o que a gente chama de teste condicional. Esse teste de condição ele é feito no início. Então, se de cara, na hora que eu estiver vindo executando, né, compilando meu programa, se na hora que ele chegar nessa linha aqui, ele testar essa condição, ela já for falsa, isso pode acontecer no primeiro momento. Se ela for falsa, significa que ele vai vir para cá, ou seja, ele não executa nenhuma vez os comandos que estão entre as chaves. Então, isso pode acontecer no while? Sim, pode acontecer um momento de não executar nenhuma vez os comandos. Para isso, basta que a condição seja falsa desde o início. A outra estrutura, então, que a gente tem é o do while. Então, o do while a tradução dele é faça. Então,
faça. O while a gente já viu que é o quê? Enquanto. Então, faça enquanto. Então, faça o quê? Faça os comandos. Então, tá aqui o meu do, ele sempre vai vir no início, indicando onde começa a minha estrutura de repetição, que é o do while. Então, ele indica onde começa. Então, do, chave, e os comandos vão vir aqui. E eu vou indicar o fechamento com esse fecha-chave, e o meu while, ele vem aonde? No final. Então, o while está aqui, ó. Então, faça tudo que está aqui enquanto a condição for verdadeira. Então, basicamente, os dois comandos, tanto o while quanto o do while, eles funcionam igual. Só muda a posição que eu vou testar a condição. Então, o teste condicional desse aqui, ele é feito aonde? No fim. Então, teste no fim. Então, eu executo tudo que está aqui e vou chegar aqui e vou testar se a condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, mesma coisa do anterior. Só que eu vou voltar aqui e executar tudo que está aqui. Vou executar tudo que está aqui, vou de novo testar se a condição é verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, eu volto lá e executo novamente o que está aqui. Igual o outro, a gente quer que uma hora isso aqui seja falso, porque senão eu vou ficar no loop infinito, eu não quero isso. Na hora que for falso, saio da repetição. Notem que tem um detalhe aqui, ó. C++, a estrutura do while termina em ponto e vírgula. Então, depois que eu colocar a condição entre parênteses, tem esse ponto e vírgula aqui, gente, ó. Não podemos esquecer. Se eu não colocar o ponto e vírgula, o programa vai entender que você está usando uma estrutura while. E aí ele realmente não vai executar da forma que a gente quer. Certo? Então, basicamente, temos aqui as duas estruturas. A diferença principal entre elas, a gente viu aqui que é a posição da condição. Isso influencia? Com certeza. Se lá eu te falei que de cara o teste, se ele fosse falso, eu não executaria nenhuma vez, se aqui a minha condição for falsa, eu já passei por aqui, já executei uma vez esses comandos para me testar a condição e saber que ela é falsa. Então, no do while, eu posso afirmar com toda certeza que pelo menos uma vez os comandos serão executados. Pelo menos uma vez, né? Se a condição for falsa, aí ele executou só uma. Bom, vamos abrir aqui então um exemplo. Tá aqui no exemplo. Nós vamos testar esse exemplo tanto para o while quanto para o do while. O que esse exemplo está fazendo? Basicamente, ele está pedindo para digitar o valor de x, pedindo para digitar o valor de y, né? Vou testar aqui, então, né? A repetição ela vai testar a condição se o y é maior que x. Se for, enquanto isso aqui for verdadeira, essa condição, ele vai repetir o que está aqui dentro, enquanto a condição for verdadeira. E vai imprimir, depois que ele sair da repetição, ele vai imprimir o valor de x. E finaliza. Bom, então esse teste aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos simular uma seguinte situação. Então, nós vamos fazer o nosso chinesinho aqui. Nós temos apenas duas variáveis, que é o nosso x e o nosso y. Vou mudar de cor aqui, fica mais fácil de enxergar. Então, nós temos o x e o y. E aí, nós vamos simular a seguinte situação. Vamos supor, então, que o meu x começa com o valor 8. Então, meu usuário digitou aqui para o valor x, 8. Para o meu y, meu usuário foi lá e digitou 3. Então, aqui na hora que eu pedi para digitar o valor de y, ele digitou 3, certo? Então, nós vamos testar. Enquanto y for maior que x, 3, né? Meu y, 3. Ele é maior que 8? Meu x, então, nós estamos supondo que ele vale 8. 3 é maior que 8?
Nós sabemos que não. Então, se isso aqui for falso, o que vai acontecer? Ele não vai executar. Ele sai da condição. Ele sai da condição depois dessa chave aqui de fecha. Então, não executou nada que estava aqui dentro. Falso. Foi lá, saiu do programa. Só que quando ele sai da repetição, ele vai mostrar, ele ainda continua executando tudo que está aqui para baixo. Nesse caso, ele vai mostrar o valor, esse texto, né? Eu vou pôr aqui tela. O valor de x é... O valor de x a gente sabe que é 8. Que não mudou, tá aqui, 8. E quebra a linha e para a tela e acabou. Então, o que acontece quando eu estou usando o while e num primeiro momento a minha repetição, a minha condição da repetição foi falsa? Eu não fiz nenhuma vez o que estava aqui dentro, que estava dentro das chaves, certo? Agora a gente vai fazer um outro teste. Vamos testar a seguinte situação. O meu usuário, supondo, né, esse aqui a gente já viu o que acontece, supondo que o meu usuário agora digitou outro valor para x, ele digitou o contrário, para x ele digitou 3, para y ele digitou 8, então ele digitou exatamente o contrário. Chegou aqui, eu vou testar então a condição. Y, 8, é maior que 3? É maior que o x? Então, y é maior que o x? 8 é maior que 3? Verdadeiro. Quando isso aqui é verdadeiro, a gente vai entrar e executar o que está dentro das chaves, ou seja, os comandos que estão aqui dentro da repetição. O que são os comandos que estão dentro da repetição? Primeiro comando, um de cada vez, né, gente? Uma linha por vez. Primeiro comando é esse que vai sair uma informação na tela. Ele vai mostrar na tela o valor de y, o texto, e o valor de y. Qual que é o valor de y nesse momento? 8. Certo? Vai mostrar e vai decrementar o y em 2. Então, ele vai tirar 2 de y. Se o y vale 8, ele vai passar a valer 6. 8 menos 2, 6. Chegou nessa chave, quando eu chego na chave que finaliza a repetição, eu tenho que voltar lá e testar novamente a condição. Só que agora eu vou testar com o valor 6. 6 é maior que 3? 6 e 3. Sim, continua maior. Se continua verdadeiro a condição, eu vou executar de novo tudo que está aqui. É novamente mostrado na tela o valor de y, só que agora quanto que o y vale? Não é 6? Então, o valor de y é 6. E vou decrementar de novo em 2, só que agora ele está valendo 6. Porque a gente tem que lembrar no chinesinho que esse valor aqui, ó, não existe mais. A gente está com o valor agora 6. E vai passar a valer quanto? 6 menos 2 vai passar a valer 4. Cheguei de novo na chave, volto lá e testo se a condição ainda permanece verdadeira. Só que agora eu vou testar o 4 com 3. 4 é maior que 3? Ainda é verdadeiro. Vou entrar, mostrar novamente o texto na tela. Qual texto? O valor de y. O valor de y é, só que agora ele está valendo 4. Então, aqui também foi embora. Vou decrementar em 2 de novo o y. Então, meu y estava valendo 4, agora ele 4 menos 2, 2. Cheguei aqui, volto lá e testo a condição de novo. 2 é maior que 3? Falso. Agora que é falso, eu vou fazer o quê? Sair da repetição. Quando eu saio da repetição, eu tenho que mostrar o valor de quê? De x. Então, o valor de x é 3.
Nós não mexemos no valor de x. Então, ele continuou valendo quanto? 3. Finalizo o programa. Então, as repetições aconteceram aqui, ó. Eu mostrei o valor de y com 8, com 6, com 4. E depois saí da repetição e mostrei o valor de x. Bom, agora isso foi com a estrutura while. Nós vamos fazer esse mesmo exemplo aqui usando o x valendo 8 e o y valendo 3, e depois o x valendo 3 e o y valendo 8, para a estrutura do while. Vamos abrir ela aqui. O mesmo exemplo, aí o exemplo. Vejam que é o mesmo exemplo, mas eu estou usando então a estrutura do, começo com o do, abro chave, fecho chave aqui, com os comandos aqui dentro, while, lembrando que eu termino com ponto e vírgula aqui, ó. Vamos lá fazer a nossa simulação dos nossos exemplos. Então, nós vamos colocar aqui o nosso xzinho. Nós vamos considerar as nossas variáveis x e y novamente. E vamos simular. Então, o chinesinho serve para me simular uma situação. Então, nós vamos simular a situação que, quando eu peço para digitar o valor de x, o meu usuário digitou 8. E quando eu pedi para digitar o y, o meu usuário digitou 3. Quando eu chego aqui, olha a estrutura do while funcionando diferente da while. Então, quando eu faço aqui, isso aqui é faço. Faço o quê? Vamos fazer o que está aqui dentro. Então, eu vou fazer o valor, essa saída aqui, o valor de y é, qual que é o valor de y? 3. Aqui, ó. E vou decrementar o y. Então, estou fazendo o que ele pediu para me fazer. Decrementar o y em 2. Então, 3 menos 2, 1. Quando cheguei aqui, que eu vou testar se a condição é verdadeira ou falsa. Y é maior que x. 1 é maior que 8. Falso. Não é verdadeiro, falso. Se é falso, eu não vou fazer a repetição. Então, vou sair da repetição, vou fazer esse out, né? Mostrar o valor de x. Então, o valor de x é 8, que eu não mexi no valor de x, e finalizo o programa. Qual a diferença, então, para o anterior? Eu fiz uma vez tudo que estava aqui dentro. Se tivesse mais comando aqui, eu ia executando um por um, todos, até testar a condição no final. Então, tá aqui, ó. Eu mostrei o valor de y e mostrei o valor de x. Vamos agora, então, fazer o outro teste. Vejam que o outro teste, nós vamos ver aqui, esse aqui deu diferença, né? Mas o teste anterior não tinha dado isso aqui, né? A gente não tinha mostrado o valor de y. O próximo teste que a gente vai executar, que a gente também vai executar igualzinho no anterior, vai ser igualzinho. Nós não vamos sentir diferença. Então, a diferença mesmo da repetição do while para o while é quando a condição já é falsa no início. Só isso que a gente vai conseguir ver. Então, nós vamos testar aqui, então, agora. Para o meu x, 3. Para o meu y, 8. Certo? Vamos lá. Então, meu usuário digitou x e y. Vamos fazer o quê? Mostrar o valor de y. Qual que é o nosso y? 8. Então, o valor de y é 8. Vou decrementar. Então, 8 menos 2, 6. Vou testar a condição aqui, no final. Y é maior que x? 6 é maior que 3? Sim. Vou fazer de novo. Então, aqui, quando é verdadeiro, eu volto e executo tudo que está aqui.
Então, vou voltar e executar. Vou mostrar o valor de y, que é 6. Vou decrementar, ele passa a valer 4. Vou testar de novo. Novamente é verdadeiro, 4 é maior que 3. Vou lá fazer de novo. Então, o valor de y é 4. E vou decrementar. 2. Decrementei. Vou testar a condição. 2 é maior que 3? Falso. Falso. Sai da repetição. Mostra o valor de x, que é 3. Essa execução, quando a minha condição é verdadeira, executa igualzinho. Igual a estrutura while. Então, tanto faz eu usar a while do while. O interessante aqui é quando a condição no início ela é falsa, que eu vou executar uma vez. Aí precisa ver se a situação, o problema que você está tentando resolver, se faz sentido você executar uma vez pelo menos. Porque se não fizer sentido, usa a outra estrutura mesmo. Certo? Bom, gente, então esse vídeo aula a gente vai parar aqui. E o próximo eu vou então pegar um exercício e resolver com